Ainda falando sobre queimadas, focos de incêndio e desmatamento têm crescido no Cerrado. Para entender melhor sobre esse assunto, a estudante de jornalismo Sara Borges conversou com um pesquisador da UFG. Vamos conferir. Apesar da diminuição do desmatamento na Amazônia ser mais de 45%, o número de queimadas aumenta cada vez mais. Isso também acontece no Pantanal. E o motivo que se diz é devido às secas. No Cerrado é diferente, o desmatamento vem aumentando, crescendo a atenção para nossos biomas brasileiros. E para falar sobre isso, nós trouxemos o professor Fernando, mas antes disso vou fazer a minha descrição. Eu me chamo Sara Borges, sou uma mulher negra de pele clara que tem os cabelos cacheados um pouco abaixo da altura dos ombros e tem os olhos castanhos escuros. Bom, estamos aqui com o professor Fernando, ele é professor do Instituto de Estudos Socioambientais, IESA, vinculado ao LAPIG. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos castanhos e olhos castanhos. Bom, para começar, professor, qual que é a relação entre a queda do desmatamento e o aumento dos incêndios? Nós temos alguns fatores, né? Entre esses fatores é, claro, a política ambiental do Estado, e, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente e juntamente com as agências, né? E, claro, esse desmatamento ele vem diminuindo, né, em algumas regiões, mas no geral, no bioma cerrado, essa transição, né, ela vem ocorrendo de uma forma um pouco mais brusca quando comparado à Amazônia, né? Então, a Amazônia, nós tivemos aí nos últimos anos sempre esse pico, tanto de desmatamento como também dos focos de incêndio, queimadas, mas essa transição está sendo feita cada vez mais para o Cerrado. E nesse período do último ano, nós temos também uma política, tá, que está sendo levada pelo estado de Goiás e alguns outros estados com relação ao desmatamento legal. Esse desmatamento legal, que é a supressão da vegetação nativa, que é autorizada pelas secretarias e pelas agências, esses dados precisam ser revistos também com maior cuidado, tá? Por que eu digo isso? Porque o estado de Goiás já apresenta níveis de conversão de uso e cobertura do solo bastante avançados, em algumas regiões, com destaque para a região central do estado e região sul, né? Sudeste e sudoeste, né? Mas realmente, né, vem nessa crescente de estabilizar, porque nós já temos muitas áreas já desmatadas, e claro, com as queimadas. Então as queimadas, elas ganham um potencial maior nesse período seco, claro, porque nós temos muita biomassa, ou seja, pastagem, né, que gera muita folha, né, eu falo biomassa, né, a gente pode dizer assim, né, material combustível, no caso aí para o fogo, ou seja, então nós temos aí uma conjunção de fatores, né, bastante favoráveis, ou seja, vegetação, muita vegetação, nós temos altas temperaturas, baixa umidade, né, um longo período sem chuvas, então nós temos aí esse aumento cada vez mais exponencial, mas cabe ressaltar que esse desmatamento, a sua grande maioria, na expressiva maioria, ele é ocasionado pela ação humana. E essas ações estão ocorrendo de uma forma bastante difusas territorialmente, né? Ou seja em áreas agrícolas, em áreas de unidade de conservação. Então nós temos aqui um desafio, né, de como proceder no combate, né? Do ponto de vista da política pública, ok. O que falta também é fiscalização, né? Fiscalização do poder público, eu falo da sociedade em geral, para que nós possamos trabalhar em conjunto e que não permita mais desmatamento. O Brasil não precisa mais desmatar, mas é um diálogo e é uma perspectiva que nós estamos discutindo há muitos anos e pouco tem sido feito nesses últimos anos, né? Ou seja, do ponto de vista jurídico, institucional, políticas públicas nós temos. Agora é realmente articular, né, o poder público, o terceiro setor e a sociedade civil para que nós possamos diminuir e recuperar, restaurar as áreas já degradadas. Então seria aí uma junção realmente da política pública com a sociedade. Então agradeço aqui o professor Fernando Araújo, do Instituto Socioambiental IESA, vinculado ao LAPIG. Então fica aí um recado para vocês, uma atenção do serviço público e da comunidade geral, para a gente poder combater essas questões de desmatamento e queimada. Volto com vocês aí do estúdio.